Observações sobre o amor transferencial 1915-1914. Cada iniciante na psicanálise por certo teme, de início, as dificuldades que lhe apresentarão a interpretação daquilo que ocorre ao paciente e a tarefa da reprodução do recalcado. Mas logo ele dará importância menor a essas dificuldades, trocando-as pela convicção de que as únicas dificuldades realmente sérias são encontradas no manejo da transferência. Das situações que se criaram nesse contexto, destacarei uma única claramente descrita, tanto pela sua frequência e importância real quanto pelo seu interesse teórico. Refiro-me ao caso em que uma paciente mulher permite inferirmos a partir de suas sugestões pouco dúbias ou então diz diretamente que, assim como qualquer outra mulher mortal, apaixonou-se pelo médico que a analisa. A situação tem seus aspectos desconcertantes e divertidos, assim como sérios. Ela também é tão intrincada e condicionada de múltiplas formas, tão inevitável e de tão difícil solução, que a sua discussão há muito teria preenchido uma necessidade vital da técnica analítica. Mas como nós mesmos nem sempre estamos livres de incorrer nos erros que caçoamos nos outros, não fizemos nenhum esforço para a realização dessa tarefa. Sempre nos deparamos aqui com o dever da descrição médica, que na vida é indispensável, mas que na nossa ciência não nos serve. Na medida em que a literatura da psicanálise também fizer parte da vida real, disso resultará uma contradição insolúvel. Há pouco tempo, em determinado local, suplantei a descrição e sugeri que a mesma situação transferencial atrasou o desenvolvimento da terapia psicanalítica pelo período de sua primeira década. Para o leigo bem formado, ele é provavelmente o ser humano cultivado ideal para a psicanálise. Os eventos do amor, assim como todos os outros, são incomensuráveis. Eles estão numa folha especial, que não suporta nenhuma outra descrição. Portanto, quando a paciente se apaixona pelo médico, ele pensará que há apenas duas saídas, a mais rara delas, quando todas as circunstâncias autorizam a união duradoura e legítima dos dois, e a mais frequente, que médico e paciente se separem, desistindo do trabalho iniciado, que na verdade deveria servir à cura, mas que foi perturbado por um evento elementar. Certamente também podemos pensar em uma terceira saída, que até mesmo parece se coadunar com a continuidade do tratamento, a saber, o início de relações amorosas ilegítimas e não destinadas à eternidade. Mas esta se torna impossível certamente devido à moral burguesa e à dignidade médica. Pelo menos o leigo pediria que ele fosse tranquilizado quanto à exclusão desse terceiro caso, através de uma afirmação inequívoca do analista. É evidente que o ponto de vista do psicanalista necessariamente deve ser outro. Vejamos o caso da segunda saída da situação que discutimos acima, em que médico e paciente se separam, depois que a paciente se apaixonou pelo médico. O tratamento é suspenso. Mas o estado da paciente logo tornará necessária uma segunda tentativa analítica com outro médico. Aí acontece que a paciente também se sente apaixonada por esse segundo médico, da mesma forma que após nova interrupção, quando recomeça com um terceiro, etc. Esse evento que certamente ocorre, que sabidamente é um dos fundamentos da teoria psicanalítica, permite duas utilizações, uma para o médico analista, outra para a paciente que necessita da análise. Para o médico, ela significa um esclarecimento precioso e um bom alerta para uma contratransferência que possivelmente esteja nele latente. Ele precisa reconhecer que o enamoramento da paciente é forçado pela situação analítica e não deve ser atribuído às vantagens da sua pessoa, portanto, ele não tem motivo algum de se orgulhar de uma tal conquista, como a chamaríamos fora da análise, e é sempre bom ter esse alerta em mente. Mas para a paciente há uma alternativa. Ou ela abdica de um tratamento psicanalítico, ou ela se acostuma a essa paixão pelo médico como sendo um destino inescapável. Não duvido que os parentes da paciente irão se declarar favoráveis à primeira das possibilidades com a mesma veemência que terá o médico analista em relação à segunda. Mas acredito que esse seja um caso em que os cuidados zelosos, ou, melhor dizendo, egoístas e ciumentos, dos parentes não podem ser aqueles a decidir. Apenas o interesse da doente deveria prevalecer. O amor dos parentes não consegue curar uma neurose. O psicanalista não precisa se impor, mas ele pode se apresentar como imprescindível para determinados resultados. Aquele que, enquanto parente, adotar como sua posição de Tolstói em relação a esse problema poderá permanecer na posse impoluta de sua esposa ou filha, e precisará tentar aguentar o fato de que esta também manterá a sua neurose e o distúrbio da capacidade de amar a ela associado. Por fim, é um caso semelhante ao do tratamento ginecológico.
O pai ou marido ciumento, aliás, comete um grande engano quando acha que a paciente escapará de se apaixonar pelo médico quando este, para combater a sua neurose, faz com que ela enverede por outro tratamento que não o analítico. A diferença será apenas que uma paixão determinada a permanecer impronunciada e não analisada nunca poderá contribuir para a recuperação da paciente do modo como a análise forçosamente o faria. Soube que alguns médicos que praticam a análise muitas vezes preparam os pacientes para o surgimento da transferência amorosa ou até mesmo os estimulam a se apaixonar apenas pelo médico para que a análise progrida. Não consigo imaginar uma técnica mais sem sentido do que essa. Com ela, extirpa-se do fenômeno o caráter convincente da espontaneidade e criam-se obstáculos para si próprio, que serão difíceis de remover depois. Inicialmente não parece que a paixão na transferência fará surgir algo produtivo para o tratamento. A paciente, até mesmo a mais cordata, de repente perde a compreensão e o interesse em relação ao tratamento, não quer falar nem ouvir mais nada além do seu amor, que ela exige que seja correspondido. Ela abdica dos seus sintomas ou os negligência, ela até mesmo declara-se curada. Há uma mudança total da cena, como se um jogo fosse interrompido por uma realidade repentinamente presente, como se durante uma apresentação de teatro soasse o alarme de incêndio. O médico que vivencia isso pela primeira vez terá dificuldade em manter a situação analítica e fugir da ilusão de que o tratamento realmente terminou. Com alguma reflexão, pode-se reencontrar o caminho. Lembremos aqui principalmente da suspeita de que tudo aquilo que atrapalha a continuidade do tratamento pode ser uma expressão de resistência. No aparecimento daquela exigência tempestuosa de amor, a resistência indubitavelmente tem grande participação. Já se tinha percebido na paciente, há muito tempo, os sinais de uma transferência afetuosa, podendo-se acreditar certamente essa postura em relação ao médico a partir de sua postura cordata, da atenção positiva diante das explicações da análise, sua compreensão excelente e alta inteligência ali manifestada. Agora, isso tudo é praticamente varrido do mapa, a paciente passa a perder a postura compreensiva, ela parece mergulhar completamente na sua paixão, e essa transformação ocorre via de regra, no momento em que justamente precisamos instá-la a admitir ou recordar uma parte muito desconcertante ou muito recalcada de sua história de vida. Ou seja, a paixão já estava lá há muito tempo, mas agora a resistência começa a se servir dela para impedir a continuidade do tratamento, para desviar o interesse pelo trabalho e para levar o médico analista a uma situação de desconforto embaraçoso. Se olharmos mais de perto, também poderemos detectar nessa situação a influência de motivos complicadores, em parte aqueles que se atrelam ao enamoramento, em parte expressões específicas da resistência. Do primeiro tipo é o anseio da paciente por se assegurar de sua irresistibilidade em quebrar a autoridade do médico, rebaixando-o ao papel de amante e o que mais surgir de lucro adjacente na satisfação do amor. Em relação à resistência, podemos suspeitar que ocasionalmente ela use a declaração de amor como meio de colocar à prova o analista severo, que deveria ser repreendido se com ela transigir. Mas principalmente temos a impressão de que a resistência enquanto agente provocateur aumenta o enamoramento e exagera a disposição para a entrega sexual, para depois justificar mais enfaticamente o efeito do recalque, invocando os perigos de tal desmesura. Como sabemos, todo esse aparato adjacente, que em casos mais puros também pode estar ausente, foi visto por Alfred Adler como essencial de todo o processo. Mas como deve se comportar o analista para não sucumbir diante dessa situação, se estiver claro para ele que o tratamento deva ser continuado, apesar dessa transferência amorosa e através dele? Seria fácil para mim postular, apoiando-me na moral vigente, que o analista nunca, jamais deva aceitar ou corresponder ao afeto que lhe é oferecido, ou que ele deva aproveitar esse momento para representar a exigência moral e a necessidade da recusa diante da mulher apaixonada e consiga que ela desista de sua vontade e que continue o trabalho analítico com a superação da parcela animal do seu eu. Mas não satisfarei essas expectativas, nem a primeira nem a segunda parte delas. Não satisfarei a primeira pois não escrevo para a clientela, mas para médicos que se digladiam com sérias dificuldades e porque, além disso, aqui posso remeter a prescrição moral à sua origem, isto é, a adequação a um fim. Desta vez, encontro-me na feliz posição de substituir a imposição moral, sem alteração do resultado, por considerações da técnica analítica. Mas ainda abdicarei de forma mais enfática da segunda parte da expectativa mencionada. Convidar a paciente à repressão da pulsão, a sua renúncia e a sublimação assim que ela confessar a sua transferência amorosa não é agir analiticamente, mas agir sem sentido algum.
Seria como se quiséssemos habilmente invocar um espírito do submundo para que venha à superfície, para depois mandarmos ele de volta, sem ao menos lhe fazer uma pergunta. Nesse caso, teríamos apenas chamado o recalcado à consciência para que ele, amedrontado, fosse novamente mandado embora. E não nos enganemos sobre o sucesso desse procedimento. Como se sabe, fórmulas sublimes pouco podem contra as paixões. A paciente apenas sentirá a rejeição e não tardará a se vingar por isso. Tampouco aconselho o caminho do meio, que para alguns pareceria especialmente sagaz e que consiste em afirmar que se corresponde aos sentimentos afetuosos da paciente, evitando todas as atividades corporais desse carinho, até que se consiga levar a relação para uma trilha mais calma, elevando-a a um patamar mais elevado. Contra esse meio de informação tenho a contrapor que o tratamento psicanalítico se constrói sobre veracidade. É isso que perfaz uma boa parte de seu efeito educacional e de seu valor ético. É perigoso abandonar esse fundamento. Quem se aclimatou na técnica analítica não atinge mais a mentira e a ilusão, normalmente indispensáveis ao médico, e costuma se trair quando tenta fazê-lo, com a melhor das intenções. Já que se exige a mais rigorosa veracidade do paciente, coloca-se em jogo toda a autoridade quando se é pego pelo paciente em um desvio da verdade. Além disso, a tentativa de se deixar levar por sentimentos afetuosos da paciente não deixa de ser perigosa. Não se tem um bom domínio de si próprio, podendo o analista ir repentinamente além do que se pretendia. Acho, portanto, que não se deve negar a indiferença adquirida pelo domínio da contratransferência. Já dei a entender que a técnica analítica estabelece uma lei para o médico que lhe impõe a recusa diante da satisfação exigida pela paciente carente de amor. O tratamento precisa ser executado em abstinência. Não me refiro aqui apenas à renúncia física nem à renúncia de tudo o que se deseja, pois isso talvez nenhum doente suportasse. Quero, antes, estabelecer o princípio de que a necessidade e o anseio devem ser mantidos na paciente como forças motivadoras do trabalho e da mudança e devemos evitar o abrandamento desses sentimentos por substitutos. De resto, não poderíamos mesmo oferecer nada além de substitutos, já que a paciente não é capaz de uma satisfação real devido ao seu estado, enquanto os seus recalques não tiverem sido eliminados. Confessemos que o princípio de que o tratamento analítico deva acontecer em abstinência abarca muito mais do que o caso específico aqui observado, necessitando de uma discussão mais detalhada, pela qual devem ser estabelecidos os limites de sua execuibilidade. Mas queremos evitar fazê-lo aqui e queremos nos ater ao máximo à situação da qual partimos. O que aconteceria se o médico procedesse de modo diferente e, digamos, aproveitasse a liberdade dada de ambos os lados para corresponder ao amor da paciente, satisfazendo a sua necessidade de afeição? Se nesse contexto ele calculasse que essa correspondência garantiria a ele o domínio sobre a paciente e a motivaria a resolver as tarefas do tratamento, ou seja, adquirir a libertação perene da neurose, a experiência deveria mostrar que ele errou o cálculo. A paciente atingiria seu objetivo, mas ele nunca atingiria o dele. Entre médico e paciente apenas aconteceria mais uma vez o que acontece em uma história divertida do pastor e do corretor de seguros. A pedido dos parentes chama-se um homem de fé para ir falar com um corretor de seguros descrente e muito doente. A conversa dura tanto tempo que os que esperam têm alguma esperança. Enfim, a porta do quarto do doente se abre. O descrente não foi convertido, mas o pastor sai de lá segurado. Seria um grande triunfo da paciente se a sua corte tivesse sido correspondida, e seria também uma total derrota para o tratamento. A doente teria conseguido o que todos os doentes em análise almejam: colocar algo em movimento, repetir na vida aquilo que apenas devem lembrar, reproduzir como material psíquico e manter no âmbito psíquico. No decorrer da relação amorosa, ela traria à tona todas as inibições e reações patológicas de sua vida amorosa, sem que seja possível uma correção, e ela fecharia a dolorosa vivência com remorso e um grande fortalecimento de sua tendência ao recalque. A relação amorosa, justamente, coloca um ponto final na capacidade de ser influenciada através do tratamento analítico. A junção das duas coisas está fora de cogitação. Sendo assim, acatar as demandas de amor por parte da paciente é tão fatal para a análise quanto a repressão delas. O caminho do analista é outro, é aquele para o qual a vida real não fornece um modelo. Evitamos desviar da transferência amorosa, afugentá-la ou estragá-la na paciente. Também nos abstemos ferrenhamente de toda correspondência desse amor. Mantemos a transferência amorosa, a tratamos como algo irreal, como uma situação que deva ser enfrentada no tratamento e reconduzida às suas origens inconscientes e que deva ajudar a levar à consciência da paciente os elementos mais ocultos de sua vida amorosa e, com isso, a dominá-los.
Quanto mais dermos a impressão de estarmos, nós mesmos, imunes a toda tentação, mais facilmente poderemos extrair da situação o seu teor analítico. A paciente cujo recalque sexual não tenha sido suspenso, mas apenas afastado para o segundo plano, sentir-se-á suficientemente segura para trazer à tona todas as suas condições para o amor, todas as fantasias do seu anseio sexual, todas as características de seu enamoramento para, a partir delas, encontrar ela própria o caminho para as motivações infantis de seu amor. Em uma determinada classe de mulheres, porém, essa tentativa de preservar a transferência amorosa para o trabalho analítico sem satisfazê-la não terá sucesso. Trata-se de mulheres dotadas de uma paixão elementar, que não suportam substitutos, são filhas da natureza, que não querem receber o psíquico em troca do material e que, nas palavras do poeta, só têm acesso à lógica da sopa com argumentos de bolinhos. No caso dessas pessoas, estamos diante de uma escolha, ou mostrar o amor correspondido ou ter a inimizade total da mulher desprezada. Em nenhum dos casos pode-se preservar os interesses do tratamento. Teremos de recuar sem obter sucesso e poderemos visualizar o problema de como a capacidade de neurose se une com tamanha necessidade inflexível de amor. O modo como aos poucos instamos outras apaixonadas, menos agressivas, a concepção analítica deve ter acontecido igualmente com muitos analistas. Enfatizamos principalmente a porção indubitável de resistência nesse amor. Um enamoramento verdadeiro tornaria a paciente maleável e aumentaria a sua disposição em resolver os problemas do seu caso, apenas porque o homem amado o exige. Uma mulher desse tipo escolheria o caminho que passa pela conclusão do tratamento, para tornar-se valiosa para o médico e preparar a realidade em que a tendência amorosa encontraria o seu lugar. Em vez disso, a paciente se mostra obstinada e desobediente, abdica de todo e qualquer interesse pelo tratamento e, ao que parece, também perde o respeito pelas convicções mais que justificadas do médico. Portanto, ela produz uma resistência sob forma evidente de enamoramento e, além disso, não tem crise de consciência por levá-lo a estar entre a cruz e a espada. Pois se ele recusar aquilo a que o seu dever e a sua compreensão impelem, ela poderá fazer o papel de rejeitada e se furtar a ser curada por ele por motivo de vingança e amargura, tal como agora como consequência do aparente enamoramento. Como segundo argumento contra a autenticidade desse amor, introduzimos a afirmação de que ele não traz um único traço novo, oriundo da situação presente, mas é composto integralmente de repetições e retomadas de reações antigas, até mesmo as infantis. Comprometemo-nos a prová-lo através da análise detalhada do comportamento amoroso da paciente. Se a esses argumentos ainda acrescentarmos a medida necessária de paciência, geralmente conseguiremos superar a situação difícil e continuar o trabalho, ou com o enamoramento moderado, ou com o enamoramento transformado, trabalho cujo objetivo, então, será a descoberta da escolha do objeto infantil e das fantasias que o enredam. Mas gostaria de iluminar os argumentos mencionados de forma crítica, perguntando-nos se com eles dizemos a verdade à paciente ou se em nossa situação de emergência nos refugiamos em dissimulações e distorções. Em outras palavras, será que o enamoramento que se torna manifesto no tratamento analítico de fato não pode ser chamado de real? Entendo que dissemos a verdade à paciente, mas não toda a verdade, sem consideração pelo resultado. Daqueles nossos argumentos, o primeiro é o mais forte. A parcela de resistência no amor transferencial é irrefutável e considerável. Mas a resistência não criou esse amor, ela vai encontrá-lo, serve-se dele e exagera as suas manifestações. A autenticidade do fenômeno também não é enfraquecida pela resistência. Nosso segundo argumento é muito mais fraco. É verdade que esse enamoramento é composto de reedições de traços antigos e repete reações infantis. Mas esse é o caráter essencial de todo enamoramento. Não há nenhum que não repita modelos infantis. Justamente aquilo que perfaz o seu caráter compulsivo, que lembra o patológico, remonta ao seu condicionamento infantil. O amor transferencial talvez tenha um grau de liberdade a menos que aquele da vida real, aquele que chamamos de normal. Ele permite reconhecer mais nitidamente a dependência do modelo infantil, ele se mostra menos maleável e menos capaz de modificação, mas isso é tudo, e nem é o essencial. Como então reconhecemos a autenticidade de um amor? Pela sua capacidade produtiva, sua utilidade para pôr em prática o objetivo do amor. Nesse ponto, o amor transferencial parece não ficar atrás de nenhum outro. Temos a impressão de que podemos obter tudo dele. Então, resumindo, não temos o direito de negar ao enamoramento que surge no tratamento analítico o caráter de amor autêntico.
Se ele parece tão pouco normal, isso pode ser explicado satisfatoriamente a partir da circunstância de que também os demais enamoramentos fora do tratamento analítico lembram mais os fenômenos anímicos anormais do que os normais. Pelo menos ele se caracteriza por alguns traços que lhe garantem uma posição especial. Ele é 1. Provocado pela situação analítica, 2. Potencializado pela resistência que domina a situação, e 3. Carece em alto grau da consideração pela realidade. Ele é menos sagaz, mais despreocupado com as consequências, mais cego na avaliação da pessoa amada do que gostaríamos de atribuir a um enamoramento normal. Mas não esqueçamos que justamente esses traços que desviam da norma perfazem o essencial de um enamoramento. Para a atividade do médico, a primeira das 3 propriedades do amor transferencial é a relevante. Foi o médico quem trouxe à tona esse enamoramento através do início do tratamento analítico para curar a neurose. Para ele, é o resultado inevitável de uma situação médica, semelhante ao desnudamento físico de um paciente ou à informação de um segredo vital. Assim, para ele está claro que não pode tirar proveito pessoal da situação. A disponibilidade da paciente nada muda no fato, apenas empurra a responsabilidade para sua própria pessoa. Como ele deve saber, a paciente não estava preparada para nenhum outro mecanismo de cura. Após a superação bem-sucedida de todas as dificuldades, frequentemente ela confessa a fantasia de expectativa com que iniciou o tratamento. Se ela se comportasse bem, no final ela seria recompensada com a afeição do médico. Para o médico, então, juntam-se motivos éticos aos motivos técnicos, para afastá-lo da concessão do amor à paciente. Ele precisa manter o foco no objetivo, a saber, que a mulher impedida em sua capacidade de amar devido a fixações infantis chegará à livre disposição dessa função de inestimável importância para ela, porém que ela não a gaste no tratamento, mas a mantenha disponível para a vida real, quando ela lhe solicitar essa função após terminado o tratamento. Ele não pode encenar com ela a cena da corrida de cães, em que se expõe como prêmio uma guirlanda de salsichas e um estraga-prazeres desmancha tudo, jogando uma única salsicha na pista de corrida. Os cães se jogarão sobre ela e esquecerão a corrida e a guirlanda do vencedor, que acena ao longe. Não quero afirmar aqui que seja sempre fácil para o médico se manter dentro dos limites que a ética e a técnica lhe prescrevem. Especialmente o homem mais jovem e ainda sem vínculos fixos poderá sentir a renúncia como dura. Sem dúvida, o amor sexual é um dos principais conteúdos da vida, e a união de satisfação anímica e física na fruição do amor chega a ser um dos pontos altos da vida. À exceção de alguns poucos fanáticos esquisitos, todas as pessoas sabem disso e constroem a sua vida seguindo esse princípio, apenas na ciência há recato em se confessar isso. Por outro lado, é desconcertante para o homem assumir o papel daquele que recusa e renuncia quando a mulher busca o amor, e uma nobre mulher que assume a sua paixão exerce uma magia incomparável, apesar da neurose e da resistência. Não é o desejo sensual primitivo da paciente que produz a tentação. Este tem o efeito de repulsa e requisita toda a tolerância para fazer valê-lo como fenômeno natural. São talvez as moções de desejo mais sutis por parte da mulher, e mais inibidas em sua meta, que trazem consigo o perigo de esquecer a técnica e a tarefa médica diante de uma bela vivência. Mesmo assim, para o analista é impensável ceder. Por mais que ele tenha o amor em alto juízo, ele precisa colocar em um juízo maior o fato de ter a oportunidade de levar a sua paciente a superar um estágio decisivo de sua vida. Ela deve aprender com ele a superação do princípio de prazer, a renúncia a uma satisfação próxima, mas socialmente não classificada, em benefício de uma mais distante, talvez até incerta, mas tanto psicológica quanto socialmente irrepreensível. Para essa superação, ela precisará atravessar os tempos primordiais de sua evolução anímica e, dessa forma, adquirir aquele bônus de liberdade anímica que diferencia a atividade anímica consciente no sentido sistemático da inconsciente. O psicoterapeuta analítico tem assim uma luta tripla a enfrentar, em seu interior, contra as forças que querem tirá-lo do nível analítico, fora da análise, contra os adversários que questionam a importância das forças pulsionais sexuais e o impedem de utilizá-las em sua técnica científica, e na análise, contra os pacientes que no início se portam como adversários, mas depois anunciam a supervalorização da vida sexual que os dominava e depois querem aprisionar o médico com a sua paixão socialmente refreada. Os leigos, de cuja postura em relação à psicanálise falei inicialmente, certamente também tomarão como ensejo essas discussões sobre o amor transferencial para alertarem o mundo sobre o perigo desse método terapêutico.
O psicanalista sabe que trabalha com as forças mais explosivas e que são necessárias cautela e meticulosidade, assim como no caso dos químicos. Mas quando é que um químico foi interditado se ocupar com materiais explosivos indispensáveis por sua periculosidade apesar de seu efeito? É curioso que a psicanálise tenha de batalhar por todas as licenças desde o início, quando elas há muito foram concedidas a outras atividades médicas. Certamente não sou favorável a que se abdique dos métodos de tratamento inofensivos. Para alguns casos, eles são suficientes e, de resto, a sociedade humana não precisa nem do furor sanandi nem de qualquer outro tipo de fanatismo. Mas significaria subestimar e muito as psiconeuroses segundo as suas origens e sua importância prática se acreditarmos que essas afecções possam ser derrotadas através de operações com meios diminutos e inofensivos. Não, na atividade médica sempre haverá um espaço ao lado da medicina para o ferrum e para o ignis, e assim também será imprescindível a psicanálise acurada, que não esmaece, que não se furta de manipular as mais perigosas moções anímicas, dominando-as para o bem do paciente.